Senado, como diversos órgãos que necessitam sistemas de brigada. Daí a importância de nós contarmos, e aí eu cito o nome brigadistas, que é da nossa legislação local. Por que isso? Porque eles efetivamente realizam um trabalho que nós não temos a condição de realizar lá na ponta. Esse trabalho é fundamental e, por isso, nós não somos contra. Há quem diga que sim, mas não somos contra, porque precisamos desse trabalho lá na ponta. O interesse dos corpos de bombeiros na atividade de brigada passa por isso, pela necessidade de termos alguém lá na ponta que controle sempre a recarga dos extintores, a manutenção dos equipamentos em geral, a forma, a segurança desse trabalho que tem que ser feito lá e os corpos de bombeiros não conseguem fazê-lo. A preocupação com a descrição da atividade de brigada, eu vou mostrar aos senhores daqui a pouco, assim como a regulação da atividade de brigada. Tá? Eu passo ao slide seguinte e mostro aos senhores senadores as ações de prevenção, e em cima diz atribuições dos brigadistas previstas na norma TEC 07. Eu cito brigadistas porque é legislação local. Fazer rondas periódicas, identificar os riscos de incêndio, definir os procedimentos para a população, treinar a população da edificação, inspecionar periodicamente os sistemas de proteção contra incêndio e pânico, em especial as saídas de emergência, conhecer o funcionamento, saber operar os sistemas de proteção contra incêndio e pânico existentes no local de atuação, elaborar relatório das atividades prestadas, apontando as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção. Vejam, senhores, que são atividades aqui definidas pela corporação de atribuições dadas a eles, porque nós regulamos a atividade por lei. E aí nós criamos as atividades a serem reguladas. E eu estou falando aqui, mais uma vez, ressaltando o que já foi dito pelo coronel Moura, que tratamos aqui daqueles profissionais de atividade intramuro, não dos bombeiros voluntários. Bombeiros voluntários no Sul é outra história, é outra situação. Tratamos aqui dos brigadistas, como diz o termo da nossa lei. E é isso que eu quero deixar mais claro ainda, mostrando, nesse slide seguinte, ações de emergência, identificar a situação de emergência, acionar imediatamente o CBMDF, independente da análise de situação, verificar a transmissão de alarme de incêndio, atuar no controle de pânico, auxiliar no abandono do local. São atividades intramuros, daqueles que trabalham, mais uma vez, em shoppings, em hospitais, e que vão trabalhar nesse Congresso Nacional, porque sabemos que já está em andamento uma licitação, um processo para a contratação desses profissionais para cá. Diferentemente dos bombeiros voluntários e dos bombeiros militares que realizam as atividades de combate a incêndio. E aí eu mostro aos senhores a preocupação dessa corporação em dimensionar brigadas de incêndio para as diversas edificações que necessitam. E aí nós dizemos, a brigada tem que ter supervisor, chefe, brigadista particular e voluntário. E aí nós dividimos o brigadista particular do brigadista voluntário. O brigadista particular é aquele formado nas escolas, com 150, 250 horas. Esse é o brigadista, é o profissional. O voluntário é aquele da casa, que fez um curso rápido para aprender a trabalhar no caso de incêndio e auxiliar, sim, aquele brigadista particular, aquele que é o profissional. Essa é a diferença que a nossa corporação faz e coloca claramente aí, e é o que eu estou tentando demonstrar para os senhores aqui também, a atividade do bombeiro voluntário, que passa por combate a incêndio na rua, sim, do brigadista, que é intramuros, do brigadista particular e do voluntário, do supervisor e do chefe. Mostro aqui aos senhores, quando dizem, falta de emprego, olha em Brasília os tipos de edificações que precisam ter os brigadistas, igrejas, templos, teatros, cinemas, auditórios, salões diversos, boate, danceteria, todas as atividades que conhecemos estão aí englobadas. E todas essas atividades que existem na cidade de Brasília precisam ter, sim, os seus brigadistas particulares cuidando da segurança do público que lá frequenta. Eles precisam estar lá. E hoje, nós, Corpo de Bombeiros, para os eventos e para os shows, cobramos, sim, a presença de todos eles. Passo agora algumas fotos para os senhores terem conhecimento de uma atividade de bombeiro. Chama atenção, senhores, isso é um incêndio. Isso é uma atividade de bombeiro, não é atividade intramuros de controle do sistema preventivo. Não é atividade intramuros de saber se os extintores estão carregados. E esse edifício, ele não tinha um sistema de brigadistas. E os brigadistas do prédio ao lado foram chamados inicialmente. Foi um incêndio do INSS.
para tentar controlar um incêndio. Infelizmente, nós tivemos uma queima muito grande. Isso são atividades de bombeiros. Essa é uma estrutura do Corpo de Bombeiros, com várias viaturas, ambulâncias, combate a incêndio, plataforma, viaturas de salvamento. Outra foto que demonstra isso. E o fim do incêndio que foi controlado. Equipamentos, proteção respiratória, capacete. Passo rapidamente, função do tempo. Atividade de mergulho é uma atividade própria do Corpo de Bombeiros. Isso aí, fotos recentes tiradas no resgate de Imagination. O barco que afundou aqui no lago. É uma atividade de mergulhador. Também é bombeiro. É atividade que começa com o nascer do sol e vai até o pôr do sol. Atividade de vistoria que garante a segurança das edificações, os sistemas preventivos de cada uma das edificações. Também é atividade própria de bombeiro. É função do Estado. Atividade de busca e resgate em estruturas colapsadas, é atividade de bombeiro isso. Para isso existe um curso próprio, especializado, para que o bombeiro não vire vítima lá depois. A busca e resgate de soterrados. Busca e resgate de vítimas em altura. São atividades de bombeiro. Atividade de emergência médica. Essas são atividades de bombeiro. E aí, as atividades mostradas, o tempo de formação, e eu digo aos senhores senadores, que para chegar hoje na função que eu estou, pelo menos 10.000 horas de formação, entre especialização e formação, eu tenho nos bancos escolares, para chegar e ser um bombeiro na posição que eu estou. As especializações somente na área de combate a incêndio, que é a área em que os nossos brigadistas, os bombeiros civis reclamam. Nós temos uma preocupação, temos um grupamento de prevenção e combate a incêndio, um centro de treinamento operacional. Temos cursos de flashover, de BLIV específicos para isso. Procurem na internet, os senhores vão ver como isso mata, se não for corretamente tratado. Manuais e treinamentos próprios no combate a incêndio, incêndio florestal, capacitação continuada para poder manter a garantia da tropa, bem adestrada, o combate a incêndio e a perícia, os oficiais que passam pelo curso de perícia, para que possam garantir a segurança da perícia após o combate a incêndio. A minha experiência pessoal nos Estados Unidos, onde eu vi bombeiros com curso rápido, um curso muito curto, feito e colocados para trabalhar no combate a incêndio florestal. Perdi colegas lá, perdi amigos americanos. E na minha experiência pessoal, conto rapidamente que, como bombeiro, sob a chefia de um americano, eu contestei uma ordem dada por ele, porque eu sabia que não ia dar certo aquele serviço, porque eu tinha experiência como bombeiro formado aqui. E a resposta que ele me deu, recebemos ordem para fazer assim, vamos fazer assim. Com 15 minutos, nós tivemos que sair todos correndo para não morrermos, um grupo de 12 profissionais. Então, a experiência, a formação, ela tem que ter tempo. Não é somente um pequeno treinamento que vai salvar as vidas. Demais especializações de um corpo de bombeiros, como salvamento, como combate a incêndio. E eu digo, bombeiro é mais que tudo isso, é suor, treinamento, dedicação integral e exclusiva, desprendimento de valores pessoais, apego à disciplina, ao adestramento e à perfeição, amor à causa da vida. Obrigado, senhor. Agradeço ao Coronel Brum. O mandato operacional do Corpo do Bombeiro do Distrito Federal. Nós já abrimos a ordem também de inscrição dos senhores e senhores senadores para aqueles que queiram fazer as suas indagações. Já na ordem de inscrição, foi o senador Cacildo Modano. Todavia, preferencialmente, seria o autor do requerimento. Mas quando é mais velho, né, Paulo? Você abre para ele. Também, né? Está cheio. Ele é autor, tem prioridade. Todavia, com a aquiescência do próprio autor do requerimento, Vossa Excelência é priorizado aqui nesta comissão. Convido para fazer as suas explanações e prestar seu esclarecimento aqui Francisco José Antônio da Silva,
mais conhecido por Chico Bombeiro, presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis do Distrito Federal. Tem 10 minutos, Chico, para fazer o uso da palavra. Isso. Faz uma pergunta aí, lugar aí. Bom dia, senhor presidente, senhores senadores, bombeiros civis e militares presentes. Temos aqui uma confusão que começou com a denominação da palavra. Saindo daqui hoje, eu tenho a certeza que eu não vou jogar o dicionário Aurélio no lixo, porque ele lá traz a definição do que é um bombeiro. Os bombeiros, a história dos bombeiros aqui no Brasil começa lá em Dom Pedro, quando os primeiros bombeiros eram civis. E problema nenhum com os bombeiros militares, muito pelo contrário, tenho vários amigos militares e tenho honra de tê-los todos como amigo. E os bombeiros de Brasília, em particular, têm 99% de formação com instrutores que são oriundos do Corpo de Bombeiro Militar. Então, não existe esse ranço que se fala entre bombeiros civis e militares. O que existe aqui é uma confusão que a gente tem que esclarecer para não ter que rasgar o Aurélio, para não ter que pegar o Ministério do Trabalho e mudar, senhores senadores, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, que lá define vários tipos de profissionais como bombeiro. Nós temos bombeiro hidráulico, bombeiro de socorro, bombeiro de posto de gasolina e um bombeiro que é o bombeiro que estoura pedreira. Ele trabalha com explosivo e ele tem na carteira dele fichada bombeiro. Eu quero saber o que nós vamos fazer com essas mais de 16 denominações que estão classificadas lá no Ministério do Trabalho. Existem outras mudanças e algumas perdas que precisam ser questionadas aqui, e aí a gente vai elencando aqui. No estado do Rio Grande do Sul, a Polícia Militar e seus militares são chamados de brigadianos. O senador sabe que lá assim funciona. Há mais de 150 anos, lá existe a Brigada Militar e o termo brigadista ou brigadiano define o policial militar. Então, lá no Rio Grande do Sul, nós vamos ter outro problema, porque o brigadista e o brigadiano lá também é assim denominado. E os militares da Brigada Paraquedista, que também vão vir aqui questionar com os senhores, que também são brigadistas, né? Aqui em Brasília, em especial, assim, nós temos colegas representantes, presidentes de vários sindicatos do Brasil todo, e cada estado tem uma situação que seria, presidente, interessante ser apresentada, porque é diferente, como o Ivan Campos falou, Brasília é o mais alto salário de bombeiro, um soldado bombeiro aqui ganha em torno de R$5.000, enquanto lá no Rio de Janeiro, né, a gente deveria estar falando era disso aqui, e somando junto, né, ganha em torno de R$950. Aqui em Brasília, essa NT que foi apresentada pelo Coronel Blum, que é a referência para a formação do que eles chamam de brigadista particular. E eu não sei por que o termo particular, porque aqui não existe bombeiro, funcionário público civil chamado de brigadista, né? Então, não existe... Aqui, aí eu não sei de onde surgiu esse particular, para particularizar mais ainda a nossa profissão. O palestrante anterior disse que existe um crime de exercício ilegal da profissão, que nós não podemos prestar primeiros socorros. Então, o artigo 135 lá do Código Penal, que fala da omissão de socorro, também não vai servir para nós. Se você tem o conhecimento, o que limita o atendimento é o conhecimento. Se você tem o conhecimento, você vai perder uma vida. Eu tenho 10 anos de profissão, já salvei várias pessoas e também já fui ajudado pelo Corpo de Bombeiros, e a gente soma junto, não separa. Eu não entendo dessa forma. E essa NT, Norma Técnica 007, ela causou desemprego aqui no DF. Ela foi elaborada, baseada na NBR, tem uma coincidência muito grande com a NBR 14276, de 2000. Ela foi elaborada em 2000 e, em 2008, ela sofreu algumas alterações. Depois dessas alterações, vou citar aqui um breve exemplo, senhor presidente. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, laboravam lá 30 profissionais, 30 bombeiros civis que eram chamados de brigadista particular.
Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer uma vistoria. Coincidentemente, de 30 foram para 15 bombeiros, para uma edificação que tem 3.200 vidas. E, no lugar desses 15 bombeiros, entrou um supervisor de brigada, que, pela lei federal, seria o bombeiro líder, o engenheiro de segurança, que não existe aqui no DF, não funciona dessa forma. Quem é supervisor de brigada aqui no DF são os oficiais superiores. E, para lá, para o TST, foi designado um oficial superior e, coincidência ou não, demitido 15 profissionais, 15 pais de família, que hoje a gente não sabe nem que destino foi dado a esses profissionais. Apelamos ao presidente do tribunal na época, ele disse que não poderia fazer nada, porque foi oficiado pelo Corpo de Bombeiros que a necessidade pelo risco de incêndio e pela ocupação da edificação era essa. Aqui em Brasília, nós registramos no Ministério Público do Trabalho essa perseguição e essa reserva de mercado, com provas no Ministério Público, onde nós conseguimos várias notificações do Corpo de Bombeiro que ignoravam a lei que já tinha sido aprovada em janeiro de 2009, que regulamentava a profissão de bombeiro civil, dizendo que não poderia haver contratações com essa dominação nem na carteira de trabalho. O procurador do trabalho, à época, tomou nota, recebeu todas essas provas, essas cópias dessas notificações que foram feitas, e aí eu digo, qual seria essa intenção? Né? O Ministério do Trabalho designou um CBO e a gente não pode mais ser fichado como bombeiro civil, porque existe uma norma técnica que diz que é brigadista particular. Essa mesma norma técnica, ela que regula tudo aqui no Distrito Federal. 99% dos instrutores das academias são bombeiros militares. Para nós, isso é uma honra, porque o que os senhores têm de melhor na sua corporação, os senhores passam para nós com um objetivo, que é o de salvar vidas. Isso nos interessa. Né? Aqui no DF, nós temos 34 mil bombeiros civis formados por essas academias, que são regulamentadas por essa norma. 2.000 estão no mercado de trabalho hoje. O Corpo de Bombeiros aqui, com essa norma, ele é legislador, fiscalizador e tem a condição de aplicar multas para quem não cumprir o que está sendo determinado por eles. O serviço de bombeiros civis, em algumas empresas, né, tinham sérias denúncias que haveriam participações de bombeiros da ativa. E quando o sindicato ia recebendo essas denúncias, a gente ia apurando e havia que algumas situações realmente de bombeiro militar exercendo dupla função. Então, aqui interessa mudar essa denominação de bombeiro civil. A ABNT é bem clara. Ela diz que brigadista é o elemento que trabalha na edificação, treinado para combater o princípio de incêndio, fazer uma evacuação segura e ordenada da edificação. É isso que ele faz. Um treinamento, senhores senadores, que não é de mais de 8 horas. Esse, sim, não tem condição, capacitação para salvar uma vida ou até ir um pouco mais. Quando a gente mudar a denominação, esses serão os elementos que ocuparão as edificações públicas e privadas, os brigadistas. Interessa aos empresários? Interessa a quem? Esse custo menor. Um bombeiro civil aqui em Brasília hoje tem um salário de 2.000. O brigadista não teria salário nenhum. Ele é um elemento da edificação, que precisa só ter um treinamento de 8 horas. Não existe nenhuma outra legislação regulando isso. A própria lei, ela não falou qual edificação teria que ter bombeiro ou não, ela não obrigou, ela não deu carga horária, ela deixou a cargo do Ministério do Trabalho a fazer essa regulamentação. Como exemplo, os bombeiros civis da Petroquímica no Centro Industrial do ABC, do Estado de São Paulo, lá na Petroquímica, uma indústria gigantesca com 4 unidades. A empresa tem viaturas e uma estrutura excelente. Senhores, para concluir aqui, eu gostaria de me confraternizar com os bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, e eu acho que a nossa próxima reunião aqui, os bombeiros civis e os militares, serão para apoiar a PEC 300 dos senhores, e isso sim, igualar o salário a nível nacional, para que a gente tenha cada vez mais
profissionais satisfeitos, né, e com condições melhores de trabalho, ao invés da vergonhosa prisão covarde que foi feita aos bombeiros. Então, no primeiro momento, eram 429 presos, uma manifestação de 2.000 bombeiros e os seus familiares, e o governador só resolveu ouvir a corporação, que tem o nosso apoio, quando 27.000 pessoas foram para a rua. Muito obrigado. Agradeço ao Francisco, mais conhecido por Chico Bombeiro, e prosseguindo a nossa audiência, eu concedo a palavra ao Coronel Casagrande, presidente da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Ligabom. Vossa Senhoria tem 10 minutos para fazer aqui as suas observações. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Em nome do senador Jaime Campos, do nosso senador Humberto Costa, de Pernambuco, queria me confraternizar com todos os presentes, os senhores oradores, todos, o comandante dos Corpos de Bombeiros, oficiais, todos os presentes das instituições, e em especial ao nosso comandante Márcio aqui, vice-presidente da Ligabom, comandante do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. Tentarei ser objetivo. Eu falo aqui em nome da Ligabom, a Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Uma fala de muita responsabilidade e muito serena, haja vista a representatividade dos 27 comandantes gerais desse país, responsável pela segurança constitucional dos quase 200 milhões de habitantes. A nossa história, ela vem de muito tempo, há mais de 150 anos, como todos sabem. Aqui, em nome de todos os comandantes gerais, queria deixar bem claro que todos nós somos brasileiros. O Brasil precisa evoluir muito em todos os aspectos. Graças a Deus, socialmente, estamos recuperando todo o tempo perdido pelo desenvolvimento do país. E as profissões e os espaços profissionais estão cada vez mais se desenvolvendo. Em nenhum momento os Corpos de Bombeiros Militares têm absolutamente nada contra a profissão, então, em questão. Quando foi aprovada a lei inerente ao Bombeiro Civil, lógico que é uma experiência nova e nós queremos deixar claro que a profissão de bombeiro, ela mexe com a segurança pública e com a saúde pública. Os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil tiveram, na década de 70, de 80 e de 90, uma experiência vasta. Desde o Joelma, o edifício Joelma em São Paulo, o Grande Avenida, o Andraus, o acidente da TAM, em Congonhas, e aí, recentemente, no estado do Rio de Janeiro, o acidente que houve no Morro do Bumba, a grande tragédia de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Tivemos em Pernambuco as enchentes, as maiores enchentes havidas nos últimos 30 a 40 anos, na zona da Mata Sul, em Palmares, em Barreiros, onde foi executada a maior operação de salvamento aquático, com mais de 2.000 vítimas salvas, entre salvamento com helicópteros e embarcações. Por trás desse nome bombeiro, existe toda uma legislação estadual, é de muita responsabilidade, porque, como foi mostrado aqui pelos oradores, uma operação de combate a incêndio num grande prédio, numa grande empresa, numa grande indústria, requer uma operação logística de grande porte. Um conhecimento em que a vida das pessoas estão nas nossas mãos. Muito caro e muito demorado para se formar, para se qualificar. O ordenamento jurídico brasileiro, quando ele se reporta aos cargos públicos e às funções públicas, ele tem uma certa exclusividade, porque a palavra bombeiro, a exemplo por exemplo, de Portugal, onde os sapadores de Lisboa são chamados sapadores e mais nenhuma outra instituição tem essa denominação. Na Itália, os vigilantes de incêndio, os vigili del fuoco, eles têm essa denominação funcional para o trabalho que exercem. Assim como na França, né, o sapeur-pompier, enfim, vários países têm as suas denominações. Em nenhum momento, havendo alteração para brigadista particular ou qualquer outra denominação mais adequada,
o regime jurídico, os direitos, as vantagens vai ser alterada. Ou seja, é preciso que essa história e essa responsabilidade elas sejam, vamos dizer assim, consideradas e somadas. Os senhores profissionais na área, é preciso que a gente foque que a lei relativa ao bombeiro civil, ela fala de profissionais em regime jurídico privado, através de um contrato privado, intramuros, em que as atividades de prevenção e combate a incêndios são ali desenvolvidas. Essa atividade profissional, esse emprego, é de extrema importância. Os senhores, uma vez qualificados para tal atividade, vão dar aquela ação inicial extremamente importante para o bombeiro público, o bombeiro que tem uma gama de obrigações, de determinações e de uma formação muito rígida, porque nós não podemos chegar num grande incêndio, numa grande catástrofe e dizer assim, não dá para mim. Eu acho que nós vamos ter que voltar e dar as costas. Tem que enfrentar com os meios que tiver e tem que resolver com o risco da própria vida. Esse juramento é dito nessa carreira e, lógico, toda essa história que existe no Brasil, isso levou a uma simpatia. O maior valor imaterial dos corpos de bombeiros militares do Brasil é a credibilidade e a boa imagem. Esse valor imaterial não tem preço. São mais de 150 anos, e não é aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Não é à toa que o espírito que você encontra nas corporações dos bombeiros militares aqui do Brasil se encontra na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na América do Sul, em qualquer lugar que se deseja ir. Agora, é preciso que nós, brasileiros, nós precisamos pensar no ordenamento jurídico. Nós precisamos pensar que estamos no mesmo barco. Ninguém aqui é contra nenhuma instituição, ninguém aqui é contra nenhuma profissão. Nós todos temos uma profissão brilhante, independentemente do termo. Agora, analisando o ordenamento jurídico, analisando toda a história, analisando situações fatídicas no meu estado, infelizmente, isso não quer dizer que seja em todos os estados, as escolas de bombeiros civis, independentemente de quem a administre, elas têm as suas limitações de precariedade na formação, no conhecimento. E o que é que acontece? Infelizmente, nós vemos bombeiros fazendo fiscalização em comércio. Fiscalizando é uma ação de competência do bombeiro público estadual, do militar, do Corpo Bombeiro Militar. Nós vemos bombeiros, por usar uniforme semelhante. Existem leis federais, estaduais, a própria a BNT, ela traz essa exclusividade, ela aponta essa importância de não haver similaridade. Ou seja, usar uniforme parecido, usar insígnias parecidas, usar viaturas vermelhas com insígnias semelhantes, similares, a população ela se confunde. Não é o militar ou o civil, é o nome bombeiro. Se por acaso, vou dar aqui um exemplo simples, Caso fosse instituído por me permitam aqui esse exemplo, coisa muito objetiva, caso fosse instituída uma lei federal, uma profissão, através de uma lei ordinária federal, essa profissão seriam senadores civis. Seriam técnicos legislativos para trabalhar em empresas privadas como apoio jurídico legislativo. Ou uma outra opção, eu fosse instituir uma empresa, uma ONG, que seria chamada Senadores do Brasil, para trabalhar em projetos sociais nas comunidades. É uma empresa privada. Os profissionais executivos seriam preparados, seriam bem vestidos e capacitados para captar fontes, públicas ou não, para executar projetos sociais. Caso houvesse, por uma falta de sorte, algum problema que trouxesse um risco social, e saíssem notícias ou saíssem confusões da sociedade pelo nome... o problema foi feito por uma empresa aqui chamada Senadores do Brasil. Sim, mas Senadores do Brasil são os senadores. Não, não são os senadores. O nome da empresa é Senadores. Ou essa lei que institui a profissão senadores civis tivesse, no exercício do apoio jurídico, provocando problemas em empresas particulares que contrataram essas pessoas e viesse a causar essas confusões todas. Então, esses dois exemplos, eles são exemplos fatídicos para mostrar que
a importância não é o nome, é a história, o ordenamento jurídico e a confusão que isso causa. Todo brasileiro tem, no fundo, toda criança, ela quer ser um bombeiro, porque o bombeiro é o herói. Só que, por trás desse herói, tem toda uma legislação federal, estadual, uma responsabilidade com a vida pública coletiva e, infelizmente, vem trazendo no exercício da profissão do bombeiro civil essas confusões e essas diferenças em relação à população brasileira, achando que, muitas vezes, aquele bombeiro é um bombeiro militar. E riscos de capacitação numa ação pública, onde pode levar, por uma falta de competência, de conhecimento, a deixar uma pessoa com sequelas maiores. Agora, respeito à profissão de vocês, importância da profissão de vocês enquanto brasileiros e profissionais, nós todos, comandantes gerais dos Corpos Militares do Brasil, a Liga Bom, os profissionais que fazem o bombeiro desse país há mais de 150 anos, nós temos, e está na hora de a gente colocar uma posição em que cada profissão tem o seu espaço. Obrigado. Agradeço ao coronel Casanova, que é o presidente da Liga Nacional do Corpo Bombeiro, e prosseguindo a nossa audiência, eu gostaria de passar a palavra para o ilustre deputado federal Chico Vigilante, por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, companheiros bombeiros civis e militares aqui presentes. Eu acho, senador Jaime Campos, muito importante essa sessão que está acontecendo aqui hoje. Deputado senador Paulo Paim, eu estava na Câmara Federal, fui relator desse projeto na Comissão de Trabalho. E, na verdade, o que está embutido nisso, e as pessoas não assumem, é só uma coisa. Houve uma conquista dos bombeiros civis, que é o risco de vida de 30%. E a alteração da denominação de bombeiro civil para brigadista acaba com isso. No outro dia, as empresas vão à justiça derrubar o reajuste, porque não está dito que os 30% é para brigadista, está dito que é para bombeiro civil. E eu conheço essas empresas. Eu sei do que estou falando. A questão não é denominação. Você tem aeronáutica, piloto de avião é piloto militar e piloto civil. Está lá. Comandante de avião é comandante militar e é comandante civil. Os uniformes são idênticos. A Marinha, você entra num barco, num navio, está lá. O comandante do navio é vestido igual marinheiro, não é? E é comandante do navio. Logo, não é o uniforme, não é o nome. Logo, não é o uniforme, não é o nome. A questão é o risco de vida. E, ao invés, deputado Jaime Campos, da gente estar aqui, deputado Caçudo, da gente estar aqui debatendo esse projeto inoportuno, eu acho que a gente poderia, deputado Augusto, estar discutindo uma outra coisa muito mais importante, que é fundamental, senador Paim, que se delibere quem vai fiscalizar essa atividade. Isso é que é importante. É quem é que vai fiscalizar e expedir as normas. Não pode ser o que era na segurança privada, e felizmente, graças a Deus, nós acabamos, que cada secretaria de segurança ficava responsável para regular a segurança privada, e aí os delegados de polícia, coronéis da polícia militar, eram os donos das próprias empresas. E aí não fiscalizavam nada. É o que está acontecendo hoje com a atividade de bombeiro civil. É isso que está acontecendo. Estão se miscuindo, inclusive, que me desculpe o coronel Márcio, porque eu tenho o maior respeito, mas ele editou uma medida, essa N7, que é ilegal, porque ele invade competência do Congresso Nacional, deputado Augusto Carvalho. O mais grave, ele altera uma lei que foi votada nas duas casas e sancionada pelo presidente da República. Aí eu pergunto, que autoridade tem o comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal para alterar uma norma que é uma lei editada pelo Congresso Nacional? Não tem nenhuma. Mas está aqui, eu estou aqui, senador, com a alteração, que trata do seguinte, está aqui. A palavra da lei, deputado Augusto, bombeiro civil, nível básico, combatente direto ou não de fogo, está na lei. Projeto indicado, apresentado por Vossa Excelência.
Letra B, bombeiro líder, está na lei, que foi aprovado pelo Congresso e sancionado, 17 anos de tramitação. Letra C, bombeiro civil mestre, formado em engenharia, também está. O comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal alterou por conta própria dele, invadindo competência do Congresso, para a brigada de incêndio, grupo organizado de pessoas, supervisor de brigada, chefe de brigada e brigadista particular voluntário, treinado e capacitados para a segurança contra incêndio e pânico dentro de uma edificação ou pré-estabelecidas. E aí vai. E chegou o ponto, senador Paim, chegou o ponto de ter uma reserva técnica de mercado. Portanto, só pode ser chefe quem já tiver sido bombeiro, oficial do Bombeiro Militar do Distrito Federal. Está na norma. Está na norma. Portanto, só pode ser chefe das brigadas dos bombeiros civis se já tiver sido militar. Tem que ter no mínimo 5 anos e tem que ter um certificado expedido pelo Corpo Militar do Distrito Federal, pelo Bombeiro Militar do Distrito Federal. Isso está errado. Invadiu competência que não é dele e que tem que ser alterado. O que nós devemos fazer? O que foi feito no âmbito da segurança privada? Foi passado, senadores, a fiscalização para a Polícia Federal. Expede normas, tem um Departamento de Segurança Privada do Ministério da Justiça, que é chefiado por um delegado federal, hoje é o doutor Adelar que está lá, que tem um conselho formado pelos usuários, no caso, FEBRABAN, Banco do Brasil, Banco Central, Exército Brasileiro, que é a informação, está todo mundo lá. E as normas são estabelecidas, inclusive aplica multas. Acho que é isso que a gente tem que fazer, que tem uma entidade nacional que regule essa função e aplique as penalidades à questão do bombeiro civil do Brasil. Nós não estamos discutindo aqui em nenhum momento a competência do Corpo de Bombeiros Militar do Brasil. Em nenhum momento. Não estamos discutindo a idade, até porque o bombeiro civil tem mais tempo do que eles. O bombeiro civil é de 1892. O bombeiro civil existe desde 1892. O bombeiro militar vem bem depois. Nós não estamos discutindo isso. Não é isso que... essa comissão não é para isso. Né? Tanto essa comissão não é para isso. 1892, está aqui. Bombeiro Civil, 1892. 1892, Bombeiro Civil Voluntário, 1892, está aqui. Falo com provas. E digo mais. O problema não é o nome, senador. Tem 17 atividades reguladas no Ministério do Trabalho com o nome de bombeiro. Senador Paim, são 17 reguladas com o nome de bombeiro. Tem o bombeiro que a gente conhece, que está lá na bomba, abastecendo os carros, tem tudo. Portanto, o que está existindo é uma ciumeira boba de achar que um cidadão não pode trabalhar numa empresa com o nome de bombeiro. É isso que está acontecendo. E uma invasão de competência que os corpos de bombeiros militares no Brasil não podem invadir uma competência de uma lei federal. Esse projeto é nocivo, senadores. Esse projeto é nocivo, senador Paim. Esse projeto é nocivo, senador Lindenberg, porque ele acaba com os 30% de risco de vida dos bombeiros civis do Brasil. Na hora que essa lei for aprovada e sancionada, nenhuma empresa vai pagar mais. Eles vão à justiça para derrubar. Nós sabemos a dificuldade que foi para implantar essa lei. Nós sabemos o que isso custou, senador Paim. Nós sabemos a dificuldade, senador Jaime Campos, que foi para a implantação dessa lei. Aí uma lei que leva 17 anos tramitando nesse Congresso, todo mundo tomou conhecimento dela, porque a lei ia, voltava, passava na comissão, voltava de novo, era emendado, voltava de novo. Aí chega um projeto que não tramitou nem em 17 meses, a outra tramitou em 17 anos. E chega um projeto que não levou nem 17 meses e já vai ser aprovado. Isso, no mínimo, é irracional. Acho que foi, me desculpa lá, os deputados federais, foi um cochilo dos deputados federais. Mas Vossa Excelência, que já foi governador de Estado, um homem com o preparo necessário, com a responsabilidade que Vossa Excelência tem, nós estamos muito felizes de saber que Vossa Excelência tem a oportunidade de corrigir essa injustiça que foi praticada contra os bombeiros civis do Brasil. Nós temos certeza que Vossa Excelência vai corrigir isso. Vai corrigir, porque não estamos competindo com ninguém, senador Jaime Campos.
Está muito claro que é um bombeiro civil e está muito claro que é um bombeiro militar. Nós não vamos estar em viatura na rua apagando fogo. Como vigilante também não está na rua fazendo patrulhamento. Tem até uma lei para modificar, senador Paim, está vindo para o Congresso, que até vai autorizar também. Quem quiser contratar o vigilante poder. É um processo a ser debatido. Portanto, não tem necessidade dessa celeuma. O que fizeram, senador Jaime Campos, esse projeto foi de maneira muito, digamos, esperta, né? Achando que estava alterando só a denominação, quando não é, está tirando direitos. Está tirando direitos, porque a lei é para bombeiro civil. 30% de risco de vida. À medida que derruba a lei de bombeiro civil, troca a nomenclatura por bombeiro militar, revoga-se as disposições, acabou o risco de vida, que levou 17 anos para ser conquistado. E diga-se, senador Paim, senador Lindeberg, que já se adaptou ao mercado. Os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todo mundo já está nos contratos com isso embutido. Os ministérios já estão com isso embutido, os gastos já foram absolvidos, as empresas privadas que estão contratando já estão absolvidas também. Portanto, por que alterar o que está dando certo? Por quê? Para quê? A quem interessa? Aos trabalhadores não é. A sociedade brasileira não é. Tanto interessa a quem? Tanto eu quero pedir, eu tenho certeza, que é a casa do bom senso, aqui é a casa dos homens de cabelos brancos, né, dos homens ajuizados. Eu peço a vossas excelências, em nome das famílias dos bombeiros civis do Brasil, por favor, rejeitem esse entulho. Obrigado. Comunico, agradeço ao deputado Chico pelas suas observações e considerações que nós temos que levar em consideração. Entretanto, comunico o plenário aí que no artigo 184 é permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas do lugar que lhe foi reservado, desde que se encontre desarmado e que se conserve-se em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou de reprovação naquelas que se passar. De forma que agradeço aos senhores, todavia, eu solicito que não haja nenhuma manifestação diante de que os convidados têm o direito de fazer aqui, manifestar suas opiniões. Todavia, ao plenário, do artigo 184, não é possível a manifestações. Vamos entrar na fase da indagação, diante de que todos os convidados tiveram já a oportunidade ímpar de prestar aqui as informações necessárias ao nosso colegiado de membros desta comissão. E na hora de inscrição, mesmo o autor desta audiência, que foi requerida pelo ilustre senador Paulo Paim, mas o próprio senador Paulo Paim, de forma democrática, cede para que o ilustre senador Cacildo Maldonado, na hora de inscrição, seja o primeiro a fazer as suas indagações aos demais convidados. Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer suas indagações, para que os membros desta mesa aqui convidados... Senhor presidente Jaime Campos, caros colegas, senhores deputados que aqui se encontram, Augusto Carvalho, Chico Vigilante e convidados que vêm, militares, civis, enfim, para discutir um tema de relevância nacional. Antes, porém, eu quero aproveitar o momento, porque eu acho que diz respeito. Aqui no Senado criou-se uma comissão temporária para analisar a questão da defesa civil no Brasil, principalmente no campo preventivo, que falta muito, e também depois na questão da recuperação, do atendimento, do socorro e assim, da reconstrução. A proposta foi feita pelo senador Jorge Viana, que é o presidente, e nós temos uma comissão de, se não me engano, de 11 senadores, inclusive aqui os colegas fazem parte. Nós tivemos ainda a última sexta-feira no Rio de Janeiro, com a liderança do senador Lindeberg, nós estivemos em Florianópolis, numa diligência, vamos fazer na próxima fim de semana no Amazonas, em Manaus, e nós temos uma no Nordeste, fazer em Pernambuco, e faremos outra no Centro-Oeste, naturalmente, acredito que vai ser em Cuiabá, na terra do senador Jaime Campos. E hoje à tarde, às 2 horas, aí a razão que a gente aproveita, porque eu fui designado relator dessa comissão, e os nossos colegas, hoje à tarde, às 14 horas, comparece na sala número 7, que é aqui ao lado da Alexandre de Costa, na próxima, nós estamos aqui na 9, aqui na sala número 7, o doutor Ricardo Mena. E ele é chefe do escritório de Estratégia Internacional de Redação de Risco e Desastre da ONU, nas Américas do Caribe.
Então, ele está no Brasil e eu já estarei a fazer uma exposição para nós da comissão, com a presença, inclusive, do Major Márcio Luiz Alves, que é presidente do Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Defesa Civil, e o Major Márcio é catarinense, viu, Márcio? São catarinenses que estão aqui. E eu quero estender esse convite em nome da comissão para os que puderem, à tarde, às 14 horas, até para a gente ouvir, nós ouvirmos isso, que nós temos essa comissão temporária, nós temos um prazo de 90 dias para elaborarmos uma proposta para o Brasil, uma proposta no campo da defesa civil, no campo da prevenção e também da recuperação, que nós temos as coisas muito esparsas. Estamos vendo o que há na Câmara tramitando, no Senado, e também com essas diligências. Vamos buscar também o que há de melhor dos países de legislação na questão de defesa civil, através das embaixadas aqui no Brasil. Estamos vendo com a Austrália, Estados Unidos, Japão, mas que o Chile tem também, a Espanha, de que há de melhor para nós procurarmos trazer ao Brasil alguma coisa de fundamental. Então, é um convite que a gente estende aos que puderem participar agora às 14 horas para ouvirmos essa personalidade que é um experto dentro dessa área. No mais, eu quero dizer que eu, no começo, fiquei bastante confuso em relação a esse tema. Isso aqui é um rebolation danado. Olha, eu quero... Mas depois eu comecei a entender, quando o Coronel Mauro, da de Santa Catarina, expôs, eu comecei a entender, porque no começo parece que a coisa só estava entre Corpo de Bombeiro Civil e para acabar com o Corpo de Bombeiro Civil e ficar só o Corpo de Bombeiros Militares. Mas daí, quando o senhor expôs, porque nós temos em Santa Catarina Corpo de Bombeiros Militares e temos também o Corpo de Bombeiros Civis Voluntários. Tá? Corpo de Bombeiros Civis Voluntários, que funcionam muito bem, e Joinville começou há 100 anos. É um modelo que veio da Alemanha, e eles adotam em Joinville, lá em Santa Catarina, e mais em uma porção de municípios. Mas eles convivem isso harmoniosamente lá em Santa Catarina. Inclusive, eu estava entendendo, e entendo, que Corpo de Bombeiros Militares é um guarda-chuva, e nós temos lá em Santa Catarina, em vários municípios, que os corpos de bombeiros civis voluntários, eles desempenham essas funções, mas em sintonia com o Corpo de Bombeiros Militares. Funciona harmoniosamente. No Rio Grande do Sul também isso acontece. Agora, aqui, pelo que eu vi, nessa proposta aqui, é para ver os que atendem nas empresas públicas ou privadas, ou mistas, os primeiros socorros, ou a segurança, a vigilância, Chico. A vigilância, hoje tem a denominação de Corpo de Bombeiro Civil também, pelo jeito, né? E aí, então, eu acho que está havendo o projeto que prevê. São 3 funções: Corpo de Bombeiros Civis, Corpo de Bombeiros Militares, Corpo de Bombeiros Voluntários Civis, que isso parece que não mexe na proposta, e verificar essa categoria de como é que nós vamos encontrar uma denominação, Corpo de Bombeiros Civis, para atender os primeiros socorros intramuros, conforme se diz, ou vamos partir para Corpo de Bombeiros Brigadistas, ou como é que nós... Eu não encontrei ainda, a proposta é para ser Corpo de Bombeiros Brigadistas Intramuros, eu não entendi bem aqui. Corpo de Bombeiros Civil, não, é brigadista particular. Não sei, é para ser brigadista particular. Projeto, eu não sei se essa denominação... Esclarecer a Vossa Excelência, senador Cacildo, a proposta inicial é o seguinte, é trocar a expressão, ou seja, bombeiro civil por brigadista particular. Essa é a alteração, na verdade. Mas não mexe que é do projeto do ex-deputado Laerte Bessa. Não mexe no Corpo de Bombeiros Voluntários. Serviços voluntários, não mexe. Isso mantém. Aí que tem uns, acho que mexe. Eu não sei se isso resguarda, né? Não sei se resguarda isso. E aí os brigadistas ficariam só entre muros. Essa é a ideia do projeto. Eu sei. Isso não vai ser votado hoje, né, senador? Não vai, nem pode, né? Nem pode. Não pode. Mas eu acho que aí nós temos que construir. Eu vejo que o Corpo de Bombeiros
militares, eu entendo, pela formação, pelo tempo de preparação, eu acho que é uma espécie de um guarda-chuva para nós no Brasil, acho que é nos estados, eu considero isso muito, tá? Eu acho que os corpos de bombeiros civis voluntários é um coadjuvante, é alguma coisa que vem aí para ajudar, que são voluntários. E eu também aí tinha que ver se essa iluminação, eu não quero que ofenda, eu tenho que ser uma coisa que agrade, que seja em harmonia, que a gente construa para essa categoria também possa exercer, porque não tem como os corpos de bombeiros voluntários atender as empresas públicas, privadas, coisa que o valha, não tem como o corpo de bombeiros militares também atender isso, porque não, vamos ver, não vence, até tem lugares que não é possível. Agora, talvez aí, presidente, encontrar uma denominação para que venha harmonizar e atender esse setor, que em vez de brigadista particular, não sei se só brigadista ou alguma coisa, talvez, aí, senador Paim, quero lhe cumprimentar pela ideia de a gente buscar, vamos tentar construir a ideia, eu vou sair daqui ruminando minha cabeça, para tentar encontrar um caminho para isso, quer dizer, para ficar... Eu vi que lá em Santa Catarina a coisa está funcionando. Lá funciona. Lá, veja, lá não há problema nenhum. Eu estou só vendo que agora que eu não estava entendendo esse negócio das empresas, se essa expressão brigadista particular, acho que está dando uma revolta aí. Eu não sei se isso, quem sabe ali, essa denominação que nós temos que harmonizar. Eu exponho isso, não esquecendo de hoje à tarde, quem puder participar, então, em função dessa defesa civil nacional que nós precisamos tratar. São as minhas colocações nesse momento. E eu agradecendo a oportunidade, viu, senhor Paim, do senhor, a Vossa Excelência, abrir mão de a gente expor essa aí e para fazer esse convite para hoje à tarde também. Agradeço ao senador Cacildo Baldani e passa a palavra à questão da hora de inscrição, o autor do requerimento, que é o senador Paulo Paim. Vossa Excelência tem 5 minutos, mas, como autor do requerimento, pode chegar até 10 minutos para as suas indagações e suas observações. Vamos tentar ser muito rápido. Primeiro, convidar todos, independente da posição, os deputados, os sindicalistas e os bombeiros militares e os nossos convidados que estão aqui assistindo com muita atenção esse debate. Primeiro, eu sou obrigado a dizer a todos que bom que foi pedido vista ao projeto. O projeto ia passar aqui sem ninguém saber, na verdade, o que nós estávamos discutindo e votando. Foi pedido vista, quero tecer minhas homenagens aqui, ele saiu nesse momento, mas volta, ao senador Lindbergh, que achou estranho simplesmente uma mudança de nome, sem maiores explicações, e pediu vista. No ato subsequente, a pedido dos deputados, tanto do Chico como do Augusto Carvalho, eu solicitei, então, essa audiência pública. Olha, todos vocês sabem e conhecem um pouco da nossa caminhada, né? Porque eu tenho 25 anos de Congresso. E, se Deus quiser, vou terminar com 32, porque me reelegi agora senador. Vou terminar com 32 anos sem sair aqui de dentro. Nunca saí. Entrei aqui na Constituinte e estou até hoje. Eu tenho, de fato, preocupações, eu confesso a vocês. Eu tenho o maior carinho pelos bombeiros militares, com certeza absoluta. Quando deu esse episódio do Rio, eu estava na dúvida. Eu sou amigo pessoal, eu diria, do governador Sérgio Cabral. Mas não resisti. Fui à tribuna, mas numa linha da conciliação. Fiz um apelo ao governador, a todos aqueles que estavam envolvidos, que chegassem no entendimento e que soltassem os bombeiros militares que estavam presos, mas na linha da condução, da conciliação e do entendimento, né? Infelizmente, parece que a coisa avançou e as negociações continuam acontecendo lá no Rio de Janeiro. Eu também tenho o mesmo entendimento, confesso a vocês, que nós devíamos, e eu tenho posição clara quanto a isso, e sou da base do governo, não sei qual é a posição clara do governo, nós tínhamos que estar discutindo a aprovação da PEC 300 para garantir um piso decente para os bombeiros e também para a nossa Brigada e Polícia Militar. Sou totalmente favorável a essa discussão e construirmos um acordo. Tem que regulamentar isso. Não dá para um oficial, digamos, um oficial não, um polícia militar aqui de Brasília, lá no Rio Grande do Sul é a Brigada Militar, né, como foi dito aqui. Lá é R$1.000, aqui me parece que é em torno de R$4.000 o piso. Não dá. Então, nós temos que regulamentar definitivamente e a PEC 300 é caminho. Essa questão específica, eu tenho 2 projetos
2 projetos aqui na casa há alguns anos para que os vigilantes da área pública e da área privada tenham na lei o adicional de periculosidade. Todos dizem que são a favor, mas não deixam votar. Não vota. Eu peguei um, inclusive, para relatar da Vanessa, relatei, mas também não avança. Significa que há uma resistência muito grande da iniciativa privada, não é nada dos senhores, de querer pagar o adicional de periculosidade, que é 30% sobre o total da remuneração. Não é sobre base, nem sobre piso, e muito menos sobre o salário mínimo, que a Justiça já decidiu que não pode. Então, há uma resistência enorme. O que eu digo? Pô, Chico, o caso Chico Vigilante. Os vigilantes, e também os bombeiros, naturalmente, dedicam as suas vidas para salvar as nossas vidas e o nosso patrimônio. Como é que a gente não vai pagar o adicional de periculosidade? Tem que pagar, sim, para o bombeiro civil e para o bombeiro militar, naturalmente, e também, no meu entendimento, para os vigilantes, que fazem a segurança, como eu digo, das nossas famílias e do nosso patrimônio. Então, essa questão que eu coloquei, eu acho que o tenente Vinícius citou, respeitosamente, e citou, dando seu ponto de vista, e eu respeito, eu tenho receio. Eu tenho receio que eles percam, efetivamente, um direito que é deles. Eu duvido que tenha um outro bombeiro militar que queira que o seu colega bombeiro civil perca o adicional de 30%. Acho que ninguém é a favor disso. Eu estou dizendo que ninguém é a favor. Estou preservando, inclusive, a sua oposição. Não estou dizendo que o senhor é a favor. Ninguém, colega de atuação, vai querer que um vá perder o adicional de 30%, que foi uma conquista da lei, no caso, na época, Augusto Carvalho. Então, com essas preocupações, eu confesso a vocês que, claro, enquanto eu ouvia, eu li aqui documentos, né, e vi a explicação dada pelo coronel Casanova, da farda, da roupa, e me lembro que eu tenho diversos nomes aí na sociedade civil que falam do Exército, o Exército da Salvação, o Exército da Cruz Vermelha, e nem isso traz prejuízo para o Exército. O bombeiro, eu também conheço inúmeros bombeiros. Senador, que foi dado o exemplo, eu vou dizer, que infelizmente é verdade, eu vou dizer. Eu, às vezes, tomo banho com sabonete, chamado senador. A marca é senador. Sabonete senador. E está lá, está espalhado em todo o Brasil e no mundo. Está lá. Senador, a marca é da empresa. A empresa é senador. Existe. Não sei se é bom ou é ruim, porque eu não estou fazendo propaganda aqui para essa marca de sabonete. Mas tem até marca de sabonete senador.